Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos repetir uma aula, porque se vocês voltam para assistir aquela aula, eu creio que a maioria de vocês já assistiram aquela aula. É uma aula muito interessante sobre cumprimentos em árabe, mas eu vou repetir essa aula por um motivo. Aquela época era o primeiro vídeo das aulas e a minha esposa estava segurando o celular naquela época, ela estava grávida, a gente não sabia. Então o vídeo não ficou muito bom, não ficou muito claro, não ficou assim na maneira que eu gostaria. Eu também, se você está assistindo esse vídeo, eu já gravei faz tempo, né? Mas porque eu estou viajando agora, estou indo para a Síria, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou filmar algumas coisas na Síria, vou lançar no canal também, porque o canal, o nome dela é Cultura, né? Cultura Síria. Então eu gostaria muito de apresentar para você Síria, como que é, Síria não apenas guerra, muita coisa além do guerra, né? Aí, então eu vou começar a lançar para vocês o vídeo. Agora, os vídeos da Síria vai ser os vídeos novos. Agora, esse vídeo vai ser um vídeo que eu gravei faz tempo, né? Mas eu aproveitei que eu vou viajar, então, para não cair no mesmo erro do ano passado, quando a gente viajou para a Síria, eu precisava viajar para a Síria, então eu fiquei sem lançar nenhum vídeo, então parei um tempo. Então, não, esse ano não. Eu vou gravar todos os vídeos que eu preciso antes de ir para a Síria e vocês vão assistir. Mas também, antes de começar, por favor, dá aquele moral, dá um like, se inscreve no canal, escreve um comentário, até se você escreve oi, tudo bem, qualquer coisa, escreve assim, porque o YouTube, quando você escreve mais comentários, ele entende que o vídeo é bom, entendeu? Então ele vai recomendar para mais pessoas. Também indica esses vídeos para algumas pessoas que você sabe que eles têm interesse em aprender árabe, né? Especialmente que a gente tem sorteio. Não posso falar sorteio porque o YouTube vai dar um strike no canal. Até não vai ser o sorteio mesmo. Eu vou escolher os alunos mais ativos, que mais escrevem comentário, mais que eles, assim, como a gente fala, ativos no canal, que eles ajudam o canal, né? Então, só precisa se inscrever no canal, escreve que eu preciso participar, porque eu tenho medo que eu falo, fulano ele vai participar dessa turma de 4 alunos, né, de um mês gratuito, aí depois o aluno não tem interesse. Então, porque tem alguns que têm trabalho naquele horário, tem pessoas, sabe, eu quero que você só me ajuda com isso, escreve que eu quero participar dessa aula, tá bom? Eu escolho, né, depois que é mais ativo nos comentários, que eu ajudo o canal mais, né? Depois a gente começa, a cada 500 inscritos, tá bom? Então já vamos começar. Antes de começar, eu vou falar para vocês que tem várias maneiras de falar olá em árabe, várias maneiras para comentar em árabe, cumprimentar. Porém, no dia a dia, eu vou ensinar a vocês aqui os mais usados no dia a dia. Especialmente as respostas. É a diferença entre as respostas. E você escolhe um só para você responder. Mas legal que você já conhece todas as que mais usadas. Para quê? Para quando uma pessoa fala isso para você, você entende o que ele quer dizer. Outra coisa, eu vou juntar o comprimento 1 com o comprimento 2 que eu já fiz, né? Os dois eu vou fazer em um vídeo só. Eu vou tirar aquela parte de palavras similares árabe e português. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre essas palavras, tá bom? Eu vou tentar o máximo que eu puder, né, das palavras. Agora, vamos começar. Primeiro, a gente fala marhaba. Marhaba significa olá no árabe. No dia árabe clássico, a gente fala marhaban. Porém, essa palavra não é de árabe clássico, não é de árabe até. Ela é uma palavra de assírio. Assírio é uma língua nativa da Síria. Temos assírio, vinícius, aramaico e árabe. Todas são línguas tipo árabe e assírio, línguas que vêm de aramaico. Então, são línguas irmãs, né? Por isso acaba usando uma palavra aqui, outra palavra na outra língua, são tipo mistura. O significado dessa palavra, mar, significa Deus, haba significa amor. Então Deus é amor. Esse na língua assírio. No dia a dia, no árabe, ou no árabe clássico, quando a gente fala marhaban, quando a gente fala marhaba também, no árabe dia a dia, usado no sentido olá, nada mais, nada menos. A gente não entende mais do que isso. Então, como responder essa palavra? Como em português, quando eu falo olá, as pessoas respondem olá também. Então, eu posso falar também marhaba, marhaba, né? Ou posso falar marhabten, ou marahib.
ou marahib. Que é a diferença entre eles? Marhaba seria marhaba. Marhabten seria... aqui, marhaba seria olá, né? Vou colocar aqui, olá. Marhabten seria olá 2 vezes. Então, 2 vezes. Porque o árabe tem costume de devolver dobro e mais. Tá bom? Até na fala. Até no Líbano tem uma coisa curiosa, né? Normalmente quando a gente coloca in, a gente seria a palavra que seria em 2, né? Agora, por que letra T? Letra T, porque aqui tá marbuta, né? Tá marbuta só fica no final da palavra. Quando a gente adiciona mais, ela vira a letra T. Por isso ficou marhabten, tipo 2 olas. E tem uma coisa muito engraçada. No Líbano até eles falam assim, eles não falam bom dia como em árabe, sabah al-khair, eles falam bonjour. Eles falam bonjour. Bonjour como francês, porque eles gostam muito de usar palavras francesas, né? Na verdade, acaba sendo uma parte do diário deles, no dia a dia, né? Especialmente as pessoas no Beirute e ao redor de Beirute. Agora no sul, no norte do Líbano, não. Eles usam sabah al-khair normal. Então, fica assim, eles falam bonjour. Então, quando uma pessoa fala bonjour para uma pessoa, outro fala bonjouren, tipo, 2 bonjours para vocês, entendeu? Aí, claro, ele está usando uma palavra estrangeira, não é árabe, mas eles continuam com costume árabe. Isso uma coisa muito, muito legal, muito curioso para saber, né? Agora, temos a palavra marahib. O que significa marahib? Seria olás em plural. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas marhabten não é plural? Não é. Em árabe temos singular, 2 e plural. Então, 2 é 2 em árabe. Nem singular, nem plural. Seria 2. Tem conjugação específica para ela, a gente coloca in. Muitas vezes no masculino, conjugação de 2 muito mais fácil do que plural de masculino. Porque plural masculino tem muito irregular. Então, podemos falar marhaba, marhabten, marahib. Outra coisa, a gente fala ahla, ahla ou sahla. Agora, o específico, ahla ou sahla inteira, a palavra, essa frase inteira significa seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindos. Podemos usar para masculino, para feminino, para plural masculino, para plural feminino. Não tem problema, mínimo problema. Podemos usar essa frase inteira no sentido seja bem-vindo. Agora, tem algumas pessoas que falaram nos comentários, o que significa ahla ou sahla? Eu quero saber o que significa ahla ou sahla, mas aqui não precisa saber o que significa ahla ou sahla. Se você pergunta para uma pessoa nativa, ele nunca vai pensar que significa ahla sozinha e sahla sozinha. Nunca vai pensar assim. Ela deu uma frase no árabe clássico, halalta ahlan wa wata'ta sahlan. Mais ou menos isso, né? É uma frase que vai ter o significado, explicação enorme. É desnecessário. Você estuda ela apenas no sentido seja bem-vindo. Outra coisa, vocês podem fazer ela apenas ahla. Aí vocês falam apenas ahla. Não precisa falar ahla ou sahla. Se vocês falam ahla apenas, também mesma coisa, significa seja bem-vindo. Imagina uma pessoa está chegando em casa e eu falo ahla ou sahla. São a mesma coisa 100%. Ou posso falar ahlen. Ahlen, né? Ahlen. De novo, quando temos en no final, então significa 2 vezes. Então, seria sejam bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos 2 vezes. Então, esse é o significado dela. Tá bom? Mas usada muito mais quando eu recebo uma pessoa. Quando eu vejo uma pessoa, eu falo ahla. Até nem precisa ele falar olá para mim. Não precisa, entendeu? Eu apenas falo ahla, tipo, no sentido, eu estou recebendo essa pessoa. Então, estou dando para ele, seja bem-vindo. Então, como resposta. Agora, gente, essas são respostas de marhaba, tá bom? Respostas de marhaba. Eu preciso saber todas? Não. Você escolhe uma e responde sempre com ela. Agora, só precisa conhecer, não tipo memorizar, conhecer essas palavras para quando uma pessoa usa com você. E muitas usadas no dia a dia, no diário do árabe. E cada pessoa responde de maneira diferente. Agora tem outras pessoas que entram e falam yatik al-afi, que no sentido, a tradução desse yatik al-afi seria assim, que Deus dá para você saúde. Entendeu? Aí, é claro que não vou colocar aqui porque menos usado, eu estou colocando os mais usados. Agora temos a outra mais usada também, al-salamu alaikum. Eu vou colocar o número 3 para a gente pronunciar certinho. Assalamu alaikum.
Aqui, número 3, é letra Ain. O que significa Assalamu alaikum? Ela é separada, na verdade, em duas palavras e artigo. Aqui o artigo seria Assalamu, paz, alaikum. Alaikum aqui seria ala, com. Aqui com significa vocês. Pronome objetivo. No árabe clássico, no árabe dia a dia a gente coloca com, letra N. Ala seria bara. Para vocês. Então, a paz para vocês. Mas, o que me importa? O sentido da frase. Eu não quero traduzir o significado 100%. Eu quero traduzir o sentido da frase. Assalamu alaikum significa que a paz esteja convosco. Nessa maneira, né? É muito usado. Agora, a resposta dela vai colocar wa. Aqui wa. O que significa wa? Seria e em português. E. A gente vai trocar alaikum. Alaikum al-salam. Vamos trocar a ordem. Seria assim. Para vocês a paz. É para vocês a paz no sentido que esteja a paz convosco, tipo como retorno, né? Como uma vez eu estava assistindo uma série aqui em português falando sobre a vida de Jesus, né? Sempre quando ele entrava em um lugar, né? Ele falava assim, que a paz esteja convosco. Quando ele saía também ele falava nessa maneira, que a paz esteja convosco. É a mesma coisa, salam alaikum, vocês podem usar ela como oi, como tchau, né? Como olá, como tchau. Agora temos a palavra salam, né? Salam, o que significa salam? Salam, como a gente colocou aqui, salam significa paz, né? Significa paz. Ou também significa cumprimento. Por isso a gente fala al-salam significa ou a paz ou o cumprimento. Aqui usado no sentido a paz, aqui vai ser tipo um cumprimento. Estou dando para você um cumprimento, mais ou menos isso. Agora, também como tchau, a gente usa ela como oi, como tchau. Tá bom? Então podemos usar ela tanto como oi, quanto como tchau. É mais usada essa palavra salam, muito mais usada no Líbano. Os libaneses gostam muito dessa forma de falar, né? De falar salam. Agora, uma coisa importante. Normalmente, olha, eu vou separar para vocês entre estrangeiro e nativo de árabe. Por quê? Quando a gente fala de nativo, por exemplo, uma pessoa fala para mim, marhaba, eu respondo alaikum salam, vai ser uma coisa chata, né? Porque aqui usado, como aqui também, a base que esteja convosco, usada no sentido religioso um pouquinho. Então, uma pessoa está mostrando que ele é religioso. E também, quando uma pessoa fala para mim, marhaba, eu respondo dessa maneira, tipo, estou desvalorizando ele um pouquinho. Ou quando uma pessoa fala assalamu alaikum, eu respondo ahla, ou marhaba, ou marhabtin. Então, são duas formas que a gente não se mistura, normalmente, né? Agora, um estrangeiro se mistura, a gente vai entender que ele é estrangeiro, ele vai entender assim, ele é assim, tipo, quando um estrangeiro está falando árabe, ele não é tão cobrado como no dia a dia. Até eu acho, por que eu falo para vocês isso? Porque é uma experiência minha. Eu tinha um vizinho na Síria, ele tinha sacolão, tipo, na porta do nosso prédio, né? Então, quando a gente queria comprar uma coisa, a gente compra com ele. Então, a gente se conhece muito bem. Quando eu estava indo para a escola, voltando da escola, eu vi ele. Eu falava, marhaba, ele respondia, wa alaikum salam. Aí eu achei muito estranho, muito esquisito. Aí quando eu falei, tá, talvez ele vai querer que eu, tá me forçando a falar assalamu alaikum. Quando uma vez também eu falei para ele, assalamu alaikum, ele falou, marhaba, não lembro, ele falou, ahlen, uma coisa assim. Aí eu falei, nossa, então quando eu falo assim, ele responde assim, quando eu falo assim, ele responde assim. Eu fiquei muito, como fala, não chateado nem bravo, mas eu fiquei tipo estranhando isso. Não é uma forma legal, não. Eu prefiro que realmente a gente não se mistura. Porém, como eu falei para vocês estrangeiros, vocês não são cobrados por isso, não. Tá bom? Agora temos como falar bom dia. Boa tarde não existe na árabe, eu vou explicar isso também. Tá bom? Eu vou explicar isso. A gente como fala boa noite, né? A gente fala sabah. O que significa sabah? Sabah significa manhã. Manhã. Tá bom? Manhã. Agora, al-khair. Sabah al-khair. Olha, o significado dela as, o, os. Esse é o significado certinho. Porém, aqui vamos usar ela como fosse de. Tá bom?
de, do, da, né? A gente vai usar dessa maneira. Na verdade, não é isso o significado, tá, gente? A gente vai usar o sentido, vai ser o sentido disso. Eu vou explicar para vocês. Khair seria o bem, mas o bem é ao contrário do mal. Não que estou bem. Eu não vou falar eu estou bem, ana khair. Eu falo ana bi khair, estou em bem, em situação bom, né? Em situação de bem. Mas a gente não usa no dia a dia. A gente fala ana mnih, né? Como a gente pode aprender depois. Então, manhã de bem. Então, o que significa isso? Quando eu falo para uma pessoa, eu chego falando sabah al-khair. Eu estou desejando você uma manhã do bem. Tá bom? Que você tenha um dia, uma manhã de bem. Tá bom? Isso é o significado. Agora, em árabe, bom dia, ela tem vários significados. Vários significados. Várias maneiras de a gente falar, na verdade. Várias maneiras de a gente falar. Mas tudo começa com essa palavra, sabah. Sabah al. Manhã de. Agora aqui fica diferente a palavra que está aqui. Eu vou colocar os 5 mais usados, né? Aqui. Sabah. Eu vou corrigir aqui também. Olha, sabah. Al. Sabah. Al. Sabah. Al. Sempre quando eu quero falar bom dia, vai começar com sabah al. Manhã de. Eu desejo você manhã de. Agora, dependendo do que eu coloco no final. Agora, por exemplo, se eu falo sabah al-nur. O que significa nur? Nur significa luz, né? Nur. Seria luz. Mas normalmente significa luz de natureza. Luz de Deus, que Deus deu pra gente. Então, estou falando para você manhã de luz. Eu desejo você manhã de luz. No sentido, eu desejo você um dia iluminado. Mais ou menos isso. Significado. Agora, essas duas, a gente precisa prestar atenção um pouquinho. Tem muita gente que fala sabah al-khair como cumprimento, cumprimentar, sabah al-nur como resposta, né? Nur, eu vou colocar aqui, nur significa luz. Até é usada dessa maneira. É muita gente que usa, mas não é regra. Eu vou chegar falando para você sabah al-nur. Ninguém vai me cobrar, que eu falei errado. Não é resposta, tipo cumprimento, a resposta do cumprimento. Não é. Você pode usar qualquer delas, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas mais usada de fato, quando eu chego a falar sabah al-khair, o outro responde como sabah al-nur. Mas não é regra, de novo. Então, sabah al, agora eu vou falar ward. O que significa ward? Flor. Então, estou falando para você, manhã de flor. Eu desejo você manhã de flor. Eu desejo você manhã florida. Sabah al-yasmin. Aqui, não apenas eu desejo você manhã de flor, eu especifiquei qual flor. Eu falei Yasmin. Então, eu desejo você manhã de Yasmin, de flor Yasmin. Ou Sabah al-Ful, né? Eu vou colocar aqui duas L. Sabah al-Ful, manhã de Ful. O que significa Ful? Outra palavra que significa Yasmin em árabe, também a mesma flor. É mais usada. Esse Sabah al-Ful muito usada no Egito. Muito usada. Sabah al-Ward, Sabah al-Yasmin, muito mais na Síria, né? No Líbano eles falam a palavra sabahu como slang, né, como gíria, né? Eles usam muito. Hoje em dia também está entrando na Síria, as pessoas na Síria começaram a usar também, não tem problema. Então é assim, gente. Sempre quando eu falo sabah al, significa manhã de, no sentido bom dia, sempre. Quando uma frase começa sabah al uma coisa, bom dia. Sabah al uma coisa, bom dia. Por exemplo, sabah al khairat, sabah al leirat, sabah al الزنبق, outro tipo de flor, زنبق, صباح المحبة, manhã de amor, qualquer coisa que vocês querem. Agora, esse manhã. Agora, quando eu quero falar boa noite, eu só tiro a palavra sabah, né? Só tiro a palavra sabah e coloco a palavra massa, que significa noite. Então seria assim, massa al-khair. Então, eu desejo você noite do bem. Então, eu desejo você noite do bem. Então, boa noite. Masa al-nur. Eu desejo você uma noite de luz, uma noite iluminada. Uma coisa, gente, é a mesma regra também. Tem muita gente que fala Masa al-khair no sentido cumprimento, Masa al-nur no sentido resposta. Não é regra, mas mais usada nesse sentido. Masa al-ward. Noite de flor. Noite florida. Eu desejo você noite florida. Masa al-Yasmin, é uma noite de Yasmin. Eu desejo você uma noite de Yasmin. Masa
al-ful. Eu desejo você uma noite de Yasmin. Ful significa Yasmin também. Então, eu posso usar essa também. Masa al, uma coisa no sentido boa noite. Então, masa al-khairat, masa al-lirat, masa zambaq, aquele flor, outro flor. Masa al-mahabbi. Qualquer coisa vocês podem usar. Mas eu coloquei o mais usados. Você escolhe um e sempre responde com ela. Não tem problema nenhum. Tipo, você não é obrigado a usar essas três ou só essas dois. Você pode usar qualquer delas. Mas sempre eu divido nessa divisão, quando eu falo Sabah al-Khair, Masa al-Khair, Sabah al-Nur, Masa al-Nur, são os básicos, né? Quando uma pessoa, tipo, eu pessoalmente, quando uma pessoa mal conheço, uma pessoa, tipo, amigo, conheço de longe, uma coisa assim, eu uso com ele essas coisas. Agora, quando um amigo querido, um primo, uma pessoa da família, eu uso Sabah al-Ward, Sabah al-Yasmin, eu uso de uma maneira mais, tipo, mostra mais carinho para essa pessoa, né? Que é uma pessoa importante, mostra mais importância dessa pessoa. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu sei que é um vídeo repetido, mas pela qualidade dos dois vídeos anteriores, eu prefiro assim. Também tem aquela conversa de como você está, as palavras parecidas em português, a gente vai fazer um vídeo só sobre essas coisas, tá bom? Até no vídeo que vem.